Saudação, carinho a todos que estão aqui na capela da Universidade São Judas, na Moca, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, em tantos lugares do Brasil. Um carinho muito especial a todos que nos acompanham no Nordeste do Brasil e no Norte do Brasil, todos que nos acompanham em tantas cidades, pelo Sudeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul. Um carinho muito grande a todos que sintonizam pelas rádios comunitárias no Nordeste, pela TVT, e por tantos que multiplicam essa nossa celebração em tantos lugares pelo Brasil. E especialmente todos que estão aqui conosco, e uma saudação muito especial e nossa homenagem à mãe Bernardete, assassinada na Bahia, quilombola. O carinho de todos católicos, cristãos católicos, respeito à mãe Bernardete e a todos os irmãos e irmãs quilombolas e das religiões de matriz africana. Hoje, sem dúvida, no Brasil, as religiões mais atacadas, desrespeitadas, são as religiões de matriz africana. Dizem por aí que há uma cristofobia. Na verdade, o que há é uma fobia violenta às religiões de matriz africana. É inaceitável, inaceitável. Nenhum seguidor de Jesus, nenhum cristão e ninguém que se diga católico pode legitimar, aceitar ou participar de qualquer forma de preconceito e discriminação e violência contra as religiões de matriz africana. Isso nós não podemos aceitar. Então, que a mãe Bernardete seja homenageada por todos nós como uma defensora dos quilombolas na luta pela terra e que todos nós nos comprometamos a defender a vida dos que lutam pela caminhada libertária e por uma caminhada de humanização da vida, de vida plena para todos, para todas, que ninguém seja excluído, ninguém seja discriminado. E também solidariedade a todas as famílias que no Rio de Janeiro e em São Paulo têm seus jovens, seus filhos assassinados. É interessante, e como foi dito essa semana do Brasil, as balas perdidas sempre acertam nos pobres. As balas perdidas sempre acertam os negros, os periféricos. Sempre os indefesos e as pessoas que não estão armadas e que não estão participando de nenhuma forma de violência. Então, também isso é inaceitável. É preciso que todas as forças de segurança tenham o equilíbrio, que desempenhem o seu papel com discernimento, com justiça e com verdade, sem atingir homens e mulheres desarmados e, especialmente, o povo negro e os jovens, que configura um genocídio da juventude negra. Nós não podemos aceitar isso e temos que resistir. E hoje, celebrando a Assunção de Nossa Senhora, estarmos juntos nesta luta constante. Nós vamos acompanhar as leituras de hoje, que mostram como o conflito é grande e como nós enfrentamos o conflito com esperança e fé. Podemos nos sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, tradicionalmente e no calendário litúrgico, a Assunção de Nossa Senhora está no dia 15 de agosto, mas no Brasil passa para o domingo, para que a comunidade assim reunida na reunião litúrgica, na assembleia litúrgica, na celebração eucarística, possa celebrar a Assunção de Maria. É importante
contextualizarmos tudo aquilo que é manifestação da nossa fé. A nossa fé não é vivida na estratosfera. Nós vivemos a nossa fé com os pés no chão. E é interessante lembrar que o dogma da Assunção de Maria foi proclamado, definido e anunciado em 1950 pelo Papa Pio XII. 1950 são poucos anos, 5 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A Segunda Grande Guerra causou milhares de mortos, causou carnificinas, causou o Holocausto, a morte de tantos judeus. Foi um tempo tenebroso e terrível. Em 1948, foi declarada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Por coincidência, o ano que eu nasci. Em 1948, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, em 1950, foi definido o dogma da Assunção de Maria. É impossível olhar historicamente para a promulgação e definição desse dogma sem pensarmos que está no conjunto do final da Segunda Grande Guerra, onde os corpos foram destroçados pela guerra, pela fome, pela miséria, e especialmente os corpos femininos foram violentados, destroçados, exterminados em grande quantidade nesta Segunda Guerra Mundial. E é nesse contexto de guerra, de sofrimento, de desamparo, que se define e se proclama este dogma da glorificação do corpo feminino de Maria, da glorificação da sua vida, da glorificação da sua fidelidade, do seguimento de Jesus e sinal de esperança para todos nós. O sinal de esperança surge no momento de maior dificuldade. E as leituras de hoje mostram muito conflito, muitos conflitos. Esse conflito do Apocalipse, um tempo de perseguição no início do cristianismo, em que esta linguagem era usada de forma até cifrada para se entender, compreender, mas, sobretudo, consolar e animar para a luta continuar. Mas tem uma palavrinha logo no início dessa leitura deste texto celebérrimo do Apocalipse, que sempre é lembrado nas festas marianas, que mostra a mulher gestante para dar à luz e o dragão que vem para devorar a criança. E como ela é protegida, salva, levada para o deserto, e essa criança não perece. Mas tem uma palavra no início, que depois está, de certa forma, e de uma forma até explícita e implícita, no texto de Lucas. Arca da Aliança. Essa palavra que a gente tem que guardar bem hoje. Nós chamamos Nossa Senhora, na ladainha de Nossa Senhora, um dos títulos que se dá a ela é Arca da Aliança. E nós ficamos pensando muitas vezes, o que será isso? Por que Maria é a Arca da Aliança? O que era a Arca da Aliança do povo judeu? Era uma arca bonita, de madeira, toda enfeitada, com varais para serem carregadas, e dentro dela estava o quê? A lei. Dentro dela estavam as pedras da lei. E agora, a nova Arca da Aliança é Maria. Quem é que está no ventre de Maria? Jesus. A nova aliança não é mais a lei, a nova aliança é o amor. A nova aliança, para enfrentar os desafios, é o amor.
A nova aliança não se faz mais por normas legais, por proibições e por sanções. A nova aliança se faz pela vivência do amor. Esse é o grande desafio. E o que nos torna imortais é o amor. O amor não morre jamais. Quem ama não morre jamais. Quem ama é imortal. O amor nos imortaliza e nos faz viver a essência mais sublime e forte de Deus, que é o amor. E Maria é a arca da aliança, pois ela traz em si, traz dentro de si a nova aliança. A nova aliança é Jesus, é o amor, que nos leva na força e com esperança amorosa a discernir para vencer a morte, como nos diz Paulo na carta aos Coríntios. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. O que é que causa a morte do povo? O que é que causa a morte por desnutrição, por fome? O que é que causa a morte por falta de saúde, de vida com dignidade? O que é que faz com que as pessoas morram amarguradas, desesperadas, sofridas na guerra? Quanta gente, e o Brasil está chamando atenção, a quantidade de jovens negros que estão sendo atingidos nesse verdadeiro genocídio da juventude negra. Então temos que vencer a morte que destrói a vida, não a morte que planifica a nossa existência. Nós todos passaremos pela morte que planifica a existência, como Maria foi planificada na sua existência, assunta ao céu, Nossa Senhora da Glória, glorificada não pelo poder, mas pela fidelidade ao amor, glorificada não pela força, mas por ser aquela que se tornou seguidora, a primeira seguidora de Jesus. E o cântico de Maria, que nós ouvimos hoje no Evangelho de Lucas, é de fazer estremecer as estruturas. Já cantou isso Dom Helder Câmara, quando compôs aquela missa dos quilombos, junto com Milton Nascimento, em que se cantou esse canto que diz: qual é a força do braço de Deus? Dispersa os soberbos de coração. Derruba do trono os poderosos. Isso dá um conflito danado, derrubar do trono os poderosos. Eleva os humildes. Dá problema mesmo isso, elevar os humildes. E despede os ricos de mãos vazias. Enche de bens os famintos. Olha só que conflito enorme que esse texto traz. Enche de bens os famintos. Está correndo um monte de lei por aí, em várias câmaras municipais pelo Brasil, de proibir de alimentar a população em situação de rua. Está cheio de lei, até aqui em São Paulo estão propondo essa lei. Imagine só. E no Magnificat, Nossa Senhora diz: encheu de bens os famintos. Quer dizer, a fome tem que acabar. E despediu os ricos de mãos vazias. Ninguém esquece a grande escritora Carolina Maria de Jesus, que disse: quem causa fome são os que comem. Quem causa fome são os que comem. E Nossa Senhora Maria vai dizer: encheu de bens os famintos, elevou os humildes, dispersa os soberbos de coração, porque o seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração.
E quando diz aqui no texto, Maria ficou 3 meses com Isabel, é a referência à Arca da Aliança, que ficou 3 meses na casa daqueles que achavam que eram indignos de recebê-la. A Arca da Aliança é Maria e a nova aliança é Jesus. É isso que nós temos que ter bem claro para todos nós. A nova aliança de Deus com seu povo se dá pelo amor. E pelo amor que vence tudo aquilo que causa a morte. Como uma mulher grávida de esperança que tem que lutar com um dragão disforme que quer destruir a esperança do povo. Nós não podemos deixar que a esperança do nosso povo seja destruída. E sabermos que vamos ter que enfrentar muitos desafios. Teremos que enfrentar muitos desafios. E saber que Jesus caminha conosco, está sempre ao nosso lado, está sempre no meio de nós, para que nós tenhamos a coragem de enfrentar os monstros da morte, os monstros da injustiça, da maldade, da acumulação, de tudo aquilo que causa a miséria, a fome e o sofrimento. A nova aliança é Jesus, o seu amor, que multiplica e sacia, que partilha e serve, que faz viver e dá a vida. Amém. Essa semana, bandidos assassinaram na Bahia a líder quilombola Bernadette Pacífico, a mãe Bernadette. Ela vinha sendo ameaçada e fazia parte de um programa de proteção a defensores de direitos humanos. Um dos netos que estavam com ela na hora do crime conversou com a repórter Camila Marinho. Eu, Maria Bernadette, filha de Maria Alvina, neta de Maria Faustina e o Baldino Góes Pacífico. Estou aqui, quilombola, ativista, nesse quilombo Pitanga de Palmares, Caipora, numa vida de luta, de ancestralidade. Esta semana, a violência calou a voz de Mãe Bernadette Pacífico, mãe de santo e liderança quilombola. Eu tenho orgulho em dizer que eu sou de terreiro, sou do axé. Ser quilombola é resistência. Na noite da última quinta-feira, Mãe Bernadette foi assassinada a tiros no quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Foi aterrorizante. O Wellington, de 22 anos, é neto de Mãe Bernadette. Estava na casa junto com a avó, a irmã caçula e um primo mais novo. Eu estava dentro do meu quarto, aí as crianças ouviram alguém batendo na porta, achando que era alguém conhecido, que era meu tio. E abriram a porta, foi aí que os bandidos conseguiram entrar na casa. 2 homens armados e usando capacetes pegaram os celulares de todos, prenderam Wellington em um quarto e as crianças em outro. Aí eu só consigo escutar minha avó perguntando o que é assalto. Eles não falam mais nada e começam os disparos. Os assassinos atiraram 22 vezes em Mãe Bernadette, segundo a família. 12 tiros no rosto e mais 10 na região do tórax. Logo após que os disparos cessam, aí demora um pouquinho para sair do quarto. Eu vejo as condições em que se encontrava a minha avó. Sem celular, Wellington correu até o computador para enviar um pedido de ajuda. Foi verdade, infelizmente. Eu tô com o corpo de minha avó aqui no sofá. Minha avó foi executada. E não demorou para que o caso ganhasse uma grande repercussão. Várias autoridades se manifestaram sobre o crime. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foi uma das primeiras. Peço que os orixás acolham Mãe Bernadette e desejo, do fundo do meu coração, toda a solidariedade aos familiares. O presidente Lula disse que aguarda a investigação rigorosa do caso. O Escritório de Direitos Humanos da ONU para a América do Sul condenou o assassinato de Mãe Bernadette e pediu para que o crime não fique impune, com uma investigação rápida, imparcial e transparente. Minha mãe tinha liderança no seu DNA. Ela nunca pensava no eu, no singular. Sempre era no plural, sempre no coletivo.
Mãe Bernadette, de 72 anos, estava à frente da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas. Estava sempre ali lutando pelos objetivos, pelos direitos das comunidades quilombolas. Sempre lutou muito foi pela titulação do seu território, porque muitos dos fatos que estão acontecendo é devido ao conflito de terra. Há outros conflitos de religiosidade, de igualdade racial, mas para nós o maior conflito dentro dos nossos territórios é a titulação do nosso território. A comunidade de Pitanga de Palmares tem uma grande extensão de terra, geograficamente está bem localizada. O quilombo Pitanga dos Palmares tem mais de 850 hectares e é lar de quase 300 famílias. De acordo com o governo da Bahia, o local tem um histórico de disputas e conflitos fundiários. Em 2017, o quilombo foi reconhecido pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mas o processo de titulação ainda está em andamento. Mãe Bernadette vivia há 41 anos no quilombo Pitanga dos Palmares. Apesar de ter uma casa na comunidade, desde 2018 preferiu morar aqui, na sede da associação, uma área bem mais rural. Segundo a família, era uma maneira de unir as atividades relacionadas ao quilombo com a paz que o lugar parecia oferecer para ela. Pouco movimento, uma horta, uma fábrica de farinha e até um lago, onde ela criava tilápia e tambaqui. No dia 26, na visita da ministra do STF, Rosa Weber, ela me falou, meu filho, eu estou sendo ameaçado. E aí falou para a ministra, pegou o microfone e começou a falar com a ministra Rosa Weber, das ameaças. É o que nós recebemos, ameaças, principalmente de fazendeiros, de pessoas da região. Hoje vivo assim, minha casa toda cercada de cana. Mãe Bernadette fazia parte do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do governo federal. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia era responsável por fazer a segurança da Ilha Alorixá, com câmeras e rondas. Ao todo, 7 câmeras foram instaladas aqui em pontos estratégicos. 2 delas, bem ali, de frente para a sede da associação. Mas, segundo a família, das 7 câmeras, apenas 4 estavam funcionando. E ainda assim, não é possível saber se registraram o momento do ataque. É importante falar que é um programa que tem limites e questões e que não conseguiu garantir essa proteção integral à Bernadette. O filho mais novo de Mãe Bernadette também foi assassinado dentro desta mesma comunidade, há 6 anos. Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, o Binho do Quilombo, foi morto com 16 tiros. O caso começou sendo investigado pela Polícia Civil, mas acabou federalizado há cerca de 3 anos e segue sem solução. Binho estava vinculado a essa luta pela terra. Bernadette estava vinculado a essa luta pela terra. E o modus operandi é o mesmo, pistolagem e execução. Quem está na militância e no movimento social sabe que ali é um recado para as próximas lideranças. 30 líderes quilombolas foram assassinados nos últimos 10 anos. Pará, Bahia e Maranhão concentram o maior número de mortes. O que nós queremos é a regularização do território para que as 98 famílias que residem dentro desse território vivem sossegado. Edivaldo Pereira Rocha era líder quilombola da comunidade de Jacarezinho, em São João do Soter, no Maranhão. Vivo da agricultura familiar. Em abril do ano passado, Edivaldo foi assassinado a tiros por 2 homens ainda não identificados. Antônio assumiu a presidência do movimento no lugar do amigo. A luta continua. Agora o medo é intenso. O medo é intenso por quê? Porque já fizeram isso com ele e a gente sente muito medo. Mesmo a gente estando dentro do programa de proteção, igual eu estou, igual algumas de nós estamos, a gente ainda está muito vulnerável. Liderança quilombola do Rio de Janeiro, Bia era amiga de Mãe Bernadette. A força dela nos impulsiona a continuar nessa luta. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer pelo legado dessa mulher. É permanecer lutando. Mãe Bernadette tinha 2 filhos biológicos e era a grande matriarca da comunidade. Acolhia quem chegava, como outros 6 filhos de criação. Ontem, ela foi enterrada no mesmo cemitério onde está sepultado o filho mais novo. A despedida atraiu uma multidão. O caso está sendo investigado pelas polícias civil e federal da Bahia.
Nós estamos verificando se existe alguma possibilidade de ser um conflito agrário, apesar de termos levantado que não houve nenhum registro de nenhum tipo de ocorrência de conflito recentemente acerca daquele quilombo. Todas as possibilidades estão sendo analisadas. Sobre a titulação do terreno do quilombo de Mãe Bernadette, o INCRA informou que o processo de Pitanga de Palmares está atualmente na fase de notificação de proprietários e posseiros dos imóveis rurais identificados no território. Que meus netos abracem essa causa, especialmente os filhos de Binho do quilombo. O Wellington, que presenciou a morte da avó, é filho de Binho do quilombo. O Urumilá nos ensina que a gente deve honrar nossos antepassados. Minha missão na Terra é essa, é preservar a memória deles, não deixar que essa história se apague e fazer com que as próximas gerações saibam quem foi Binho do Quilombo, quem foi Bernadette. A função de cometa rasante, brilho constante, os rios mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, os rios mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante.